Olá, eu sou o Antônio Carlos Essado, faço parte do NEP Maria de Nazaré, do Grupo Espírita Luz e Amor, na cidade de Franca, estado de São Paulo. Nós estamos aqui para dar a nossa contribuição nesta roda de comentários em torno do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o ponto de vista do livro da Esperança, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Para fazer a leitura do capítulo, eu vou pedir para minha esposa, Marlene, para ler o capítulo 70. Ser espírita. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, no Evangelho de João 16:33. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. No capítulo 20, item 4. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírita é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento e onde estoure em disciplina, faz-se esteio da ordem. E onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Companheiro de ideal. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Muito obrigado. Uma coisa que admiramos muito em Emmanuel, e isso, logicamente, é devido à sua missão, ao seu compromisso
com o Mestre, com Jesus. É que ele sempre está relacionando Jesus, o Evangelho, com a doutrina espírita. E, haja vista, nesta obra que estamos estudando, né, que quando completou 100 anos de publicação, ele editou esse livro, como fez com outras obras também. Mas Jesus é sempre o centro de tudo, né? Porque ele é o nosso coordenador, ele que coordenou a primeira revelação, a vinda dele e a doutrina espírita, né? E ele disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, em relação à primeira revelação. Em relação à terceira, ele vai dizer: rogarei ao Pai para enviar um outro Consolador, que ficará para sempre convosco, explicará tudo o que eu tenho dito e dará o testemunho, e vós também testemunhareis. Então, nessas afirmações de Jesus, nós já percebemos, né, a centralidade que ele expressa, né? Ele tinha o controle da primeira, da segunda e da terceira, porque nós sabemos que tudo é um plano só. E Jesus é o nosso grande pedagogo, é o nosso grande coordenador, né? E ele, neste pequeno trecho escolhido por Emmanuel, é um trecho que também já diz muita coisa, né? Vejamos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Vejamos essa palavrinha, isto, né? Isto aqui significa a sua doutrina, os seus ensinamentos, a sua palavra, né? A sua filosofia. Então, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Porque Jesus sabia o que estava por vir, que era a fase do mundo de provas e expiações, né? E como lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, que é a parte moral, cuida da parte moral, e que dessa terceira parte do Livro dos Espíritos surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos diz que as leis que foram divididas didaticamente em 10, mas é tudo uma lei só, é o caminho para a nossa felicidade, desde que praticadas, né? Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, etc., né? E Jesus age aqui como um consolador. Ele veio acolher, veio trazer um alento para a humanidade, né? E ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Olha, no mundo tereis aflições. A nossa passagem pelo mundo de provas e expiações, a hora do expurgo, a hora dos acertos, a hora das reparações, né? Para que nós
pudéssemos evoluir, vencer, superar a nós mesmos, né? Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele nos dá uma esperança, né? Porque os acontecimentos não eram para nos massacrar. Deus não quer a morte do pecador, né? Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitos poderão dizer, mas Jesus, né, espírito puro, ele tinha condições de vencer. Mas será que como nós, simples humanos, enfrentaríamos o que ele enfrentou com aquela altivez, com aquela galhardia, né? É lógico que ele sofreu, mas deu o exemplo, né, de sofrimento tranquilo, sereno, e, no fim, pediu ao Pai que perdoasse a todos, né? Mas Emmanuel tirou do capítulo 20, muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 4, justamente o item que fala os bons espíritas, né? Ele tirou um trechinho, né, que nós vamos aqui comentar alguma coisa. Esse trechinho diz o seguinte: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. E que tarefa é essa? Né? Se nós recebemos a bênção de sermos espíritas, né? A bênção de tantos conhecimentos que tanto nos abrem os olhos, a nossa visão espiritual, e claro que a maioria dos espíritas conscientes sempre acaba trabalhando na divulgação, na edificação de obras, enfim, realizando alguma coisa no bem, né? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Então, o espírita, com tanto conhecimento, ele é convidado a dar uma colaboração na construção de uma nova era. Ele tem que ser diferente. Não tem que ser perfeito. Porque a perfeição é difícil, é mais demorada, né? Mas alguma coisa nós temos que fazer, né? Porque a doutrina, quando bem acolhida no nosso íntimo, quando bem aceita, entendida, compreendida, ela nos impulsiona a sermos diferentes, a termos atitudes mais positivas, onde estivermos, na sociedade, no trabalho, na família, né? Enfim, perante o nosso próximo. Então, continuando, ele vos confiou, mas atenção, aí vem o alerta, né? Entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Aqui nós temos que pensar num detalhe. Nós somos falíveis, né?
Nós somos falíveis. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições. E nós, com a nossa falibilidade, nós estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos. De várias maneiras. Seja no comportamento moral, né? Ou seja, assim, questão de conceito filosófico. Muitas vezes, a gente, às vezes, desvia, fica encantado com outras filosofias, com outras doutrinas, e chegamos até a achar que Kardec está desatualizado, e queremos fazer infiltrações, inovações na doutrina, querendo até, às vezes, substituir e misturá-la com outras doutrinas, né? Com outros pontos de vista, que muitas vezes são incoerentes com a verdade do Espiritismo. Então, isso também é uma forma de nos transviarmos. Isso pode prejudicar a nossa oportunidade de trabalharmos como espírita, de trabalharmos nessa tarefa que Kardec está dizendo neste texto, né? Então, atenção, porque entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Aqui, então, nós lembramos também da parábola do semeador, né? Que a semente, ela vai germinar num terreno fértil, num terreno que ofereça condições, né? Muitas vezes, ela cai num terreno que não tem receptividade, quer dizer, cai na mente de alguém que não atinge a altura da mensagem espírita, e aquilo não faz efeito nela. Ela fica sem produzir, né? Aí nós lembramos também da parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu um, guardou, enterrou. Outro que produziu mais, outro produziu mais ainda. Não é verdade? Então, nós aqui também lembramos de João Batista, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Reparai o vosso caminho, né? E essa afirmação volta aqui. Reparai, pois, o caminho e segui a verdade, né? E Emmanuel vai começar o seu comentário definindo o que é ser espírita. Ser espírita é constituir-se em núcleo de edificação, em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era, né? Nós sabemos que o objetivo do Espiritismo é instruir e esclarecer os homens para a transformação moral da humanidade. Então, a doutrina espírita, com seu conteúdo filosófico, tem uma força muito grande em nós, né? É lógico que quando respondemos à altura, né, dentro das nossas limitações mesmo, mas
O pouquinho que cada um faça já é valorizado, né? Mas olha que interessante, ó. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante. Então, diante dos desafios, diante de situações, problemas, diante de dificuldades, o espírita, aquele que interiorizou, ele toma uma atitude diferente, diferente para o bem, para a harmonia, contribuindo para a paz, né? Contribuindo para o equilíbrio da situação, seja ela qual for, né? Ele tem condições de agir diferente. Olha, embora, gente, eu tenho presenciado pessoas que não são espíritas, às vezes são até, não creem em nada, mas têm uma atitude desse tipo, viu? Então, não é só o espírita que consegue. Isso vai depender da pessoa, do nível dela, né? Do nível evolutivo em que ela está. Às vezes ela está aqui sem religião, sem crença em Deus, mas guarda, mas traz uma bagagem que já conquistada, que ela pratica o bem de maneira natural e espontânea. Mas nós espíritas, né? Vamos falar de nós agimos pelo estudo, pela formação que recebemos pela doutrina espírita. Talvez porque sejamos mais devedores, né? Mais compromissados. Estamos precisando de alavancar o nosso progresso espiritual, né? Então, diante de qualquer situação, ele tem que dar a sua contribuição de forma diferente. Eu separei aqui, para encerrar este pequeno comentário, um poema que eu fiz justamente dessa lição do Evangelho, né, do capítulo 20. Da lição Os Bons Espíritas. Então, para encerrar, nós vamos fazer essa leitura. Os bons espíritas. Para ser um bom espírita, um verdadeiro cristão, tem que ser homem de bem, muito amor no coração. A doutrina é muito clara, vai direto à sua mente. Quem diz ser ela difícil, nunca vai seguir em frente. Maturidade moral, qualidade de sucesso, mas posição social nunca quer dizer progresso. Mas espírita imperfeito também tem sua razão, o princípio da doutrina dentro do seu coração. Espírita verdadeiro é de um grau superior, de adiantamento moral sob as bênçãos do Senhor. Tocado no coração, assimilando a lição, tudo enfrenta com fervor. Vê-se o verdadeiro espírita na transformação moral, no esforço que empreende para eliminar o seu mal. O espírita imperfeito, devagar vai dando um jeito
que já é um bom sinal. A receita é prosseguir, sem nunca desanimar. Devagar se vai ao longe, para a frente sem parar. Sendo firme à vontade, enfrentando a adversidade, no mesmo barco a remar. Ficamos por aqui. Uma boa paz a todos. Que Jesus nos abençoe.